Tua palavra é luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, neste domingo. Fazemos uma parada neste longo tempo comum, hoje para lembrarmos e celebrarmos os apóstolos São Pedro e São Paulo. Te convido a começar o seu dia na certeza da presença de um Deus que nos ama, que cuida, que zela por cada um dos seus. Volte seus olhos para o seu castelo interior. Contemple a beleza que te habita, a luz intensa que em ti brilha. O caminho que desponta à tua frente. Não caminha sozinho, mas caminha na presença de Deus. Por isso, inspire e expire. E acolha em ti esta presença que transforma. Amados e amadas, nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, somos convidados a meditar o que cada um significa na vida da Igreja. São Pedro e São Paulo, também chamados as duas colunas da Igreja. Embora muito diferentes entre si, Pedro e Paulo têm algo em comum. Ambos foram transformados pela graça de Cristo e deram a vida pelo próprio Evangelho. Pedro representa a unidade da Igreja. Paulo representa seu impulso missionário. Os dois selaram seu testemunho com o martírio em Roma e continuam a inspirar a missão da Igreja até hoje. A leitura primeira que nós meditamos hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 ao 11. Ali narra um momento dramático da vida de Pedro. O rei Herodes Agripa inicia uma perseguição contra a Igreja. Depois de mandar matar Tiago Maior, prende Pedro, colocando-o sob forte vigilância e aguardando o momento de levá-lo ao julgamento. Enquanto Pedro está na prisão, a Igreja faz algo extraordinário, aquilo que tão bem sabe fazer. A comunidade rezava continuamente a Deus por ele. Na noite anterior ao julgamento, um anjo do Senhor entra na prisão, quebra as correntes e conduz Pedro para fora. O ensinamento central da leitura é claro para todos. Deus não abandona aqueles que chama. A oração da Igreja sustenta a missão. Nenhuma prisão é capaz de impedir os planos de Deus. Pedro compreende isso quando expressa: agora sei realmente que o Senhor enviou seu anjo para me libertar. Amados e amadas, é assim que todos nós, que fomos também chamados por Deus, devemos olhar, perceber esta maravilha que a graça de Deus sempre nos aponta, sempre nos faz perceber esta beleza do amor de Deus junto de nós. Meditemos o texto do Evangelho. Mais uma vez, a Igreja hoje nos oferece o Evangelho de Mateus,
capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, este evangelho nos leva à região de Cesareia de Filipe, cidade marcada por templos pagãos e dedicada ao culto do imperador e de divindades. É justamente nesse ambiente que Jesus faz uma pergunta decisiva: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta mostra que muitos reconheciam Jesus como um grande profeta, como João Batista, Elias, Jeremias, mas isso ainda era insuficiente diante da verdadeira identidade do Cristo. Por isso, Jesus dirige a pergunta agora aos seus discípulos: E vós, que dizeis que eu sou? É a pergunta que atravessa os séculos e chega também até mim, até você, até nós. Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na exegese mateana, essa confissão marca um momento decisivo. Os discípulos começam a compreender que Jesus não é apenas o enviado de Deus, mas o próprio Messias prometido. Jesus afirma que essa fé não nasceu da inteligência humana. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé é, antes de tudo, um dom de Deus. Esse mesmo tema aparece em outros evangelhos, essa mesma diálogo de Jesus com seus discípulos. Em Marcos, Pedro faz a mesma profissão de fé. Marcos 8:29. Mas os discípulos ainda precisam compreender que o Messias passará pela cruz ali. Em João também, isto aparece após o discurso do pão da vida. Pedro declara: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Em ambos os casos, Pedro reconhece que somente Cristo pode dar sentido à vida. Jesus então continua: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há aqui um belo jogo de palavras. O nome Simão é mudado para Pedro, Petros, indicando uma missão nova. Pedro assume uma nova responsabilidade, digamos assim. Não é Pedro, por suas qualidades pessoais, quem sustenta a igreja. Sabemos que ele era impulsivo, chegou a negar Jesus durante a paixão e precisou ser confirmado na fé. A rocha
É Pedro, enquanto confessa Cristo e exerce a missão que lhe foi confiada. Depois da ressurreição, o Evangelho segundo João, Jesus confirma essa missão ao perguntar 3 vezes: tu me amas? E a cada resposta confia-lhes: apacenta as minhas ovelhas. A autoridade de Pedro nasce do amor a Cristo e do serviço ao rebanho. Santo Agostinho nos lembra que Pedro representa toda a igreja que confessa a verdadeira fé em Cristo. Jesus conclui este evangelho dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na tradição bíblica, as chaves simbolizam a autoridade e a responsabilidade da pessoa. No Antigo Testamento, o administrador da casa do rei recebia as chaves como sinal de confiança. Ao entregar as chaves a Pedro, Jesus confia a ele a missão de confirmar os irmãos na fé e preservar a unidade da própria igreja. Não se trata de um poder para dominar, mas de um serviço onde requer doação. Por isso, em Lucas 22, 31 ao 32, Jesus diz a Pedro: eu rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. A missão de Pedro continua hoje no ministério do sucessor de Pedro, o Santo Padre, chamado a guardar a unidade da igreja e confirmar os irmãos na fé. O grande São João Crisóstomo lembra que Pedro recebeu as chaves porque fez a profissão de fé que se tornaria o fundamento da comunidade cristã. Deixemos assim ser guiados por este ensinamento e esta tradição milenar que deu certo. Termino com aquilo que São Paulo, na carta a Timóteo, nos lembra. Paulo nos conta o emocionante final da sua caminhada. Ele olha para a sua vida e afirma: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Não fala de sucessos ou conquistas humanas. Sua maior alegria é ter permanecido fiel a Cristo. Mesmo preso e abandonado por muitos, Paulo declara: o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. O centro desta leitura é a perseverança. Quem permanece fiel até o fim receberá a coroa da justiça preparada por Deus. Amados e amadas, essa liturgia apresenta 2 homens distintos. Pedro, o pescador simples da Galileia. Paulo, o intelectual formado aos pés de Gamaliel. Um negou Jesus, o outro perseguiu a igreja. Mas ambos se deixaram transformar pela graça. E ambos entregaram a vida por Cristo. Hoje somos convidados a aprender com eles. De Pedro, a professar com coragem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De Paulo, a perseverar até o fim, guardando a fé. Que estes apóstolos, modelo da comunidade apostólica, nos inspire, nos ensinem cada dia a sermos homens e mulheres ousados, corajosos, a testemunhar aquele que nos chamou, o próprio Jesus Cristo.
E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.